Fala aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo Teclas na área com as principais notícias e informações do São Paulo. Pessoal, confesso para vocês que tá desgastante, tá difícil acompanhar o São Paulo. Até conversei com um amigo hoje, que é o Gleder, que acompanha o canal há bastante tempo. Ele falou que há um tempo atrás, recente agora, né? Ele tinha meio que abandonado de ficar acompanhando o São Paulo, preferiu dar um tempo. Daí ele se empolgou de novo, voltou a acompanhar e agora de novo desanimou tudo de novo por conta das vergonhas que vem acontecendo com o nosso São Paulo. E é compreensível. Ele até comentou, Teclas, mais gente também vai largar, vai parar de acompanhar. A gente até vê o número de torcedores no estádio hoje que caiu muito, né? Então isso já vem acontecendo há muito tempo e depois que acabou o campeonato ainda piorou a situação do São Paulo fora do campo e faltam menos de 30 dias para iniciar a próxima temporada. Cara, a tendência é que o número de torcedores acompanhando, indo aos jogos, vão diminuir ainda mais. Vendo o que está acontecendo em dezembro desse ano, olha, eu acho que o torcedor que já meio que largou no passado, deixou de acompanhar, ano que vem vai iniciar totalmente desacreditado, né? Sem muita empolgação. E é normal, cara. Não tem como você julgar o torcedor, tá? Olha o tanto de barbaridade que vem acontecendo nesses últimos dias. A gente não tem um dia de paz no São Paulo. É sempre uma notícia ruim, uma atrás da outra. Bizarro, cara. É bizarro. E o mês de dezembro era um mês para nós ficarmos um pouco mais empolgados, criando uma expectativa melhor para 26, tentar virar a chave, mas dessa vez, cara, em todos os anos vividos, né, acompanhando o São Paulo desde criança e tal, eu acho que é a única vez que grande parte da torcida vai para um outro ano totalmente desinteressado, preocupado e triste com o futuro do São Paulo. E isso é culpa das pessoas que estão lá dentro do clube hoje. Igual eu falei, o mês de dezembro era um mês para nós ficarmos na expectativa de reforços, contratações, mas você vê que nem isso está acalmando o torcedor. O torcedor está preocupado com o futuro do clube, o que estão fazendo hoje dentro do São Paulo. O torcedor está muito preocupado, cara. E até assunto de contratação hoje está em segundo plano, porque a prioridade hoje, no momento, é tirar as pessoas que estão afundando o São Paulo. É muito triste, cara. Olha, o torcedor é para ter alegria, né, cara? Para ter momentos de felicidade torcendo para o clube do coração, zoar rival, criar expectativa de um outro ano, pô, quem vai chegar, quem vai embora. E o torcedor do São Paulo, dessa vez, não está conseguindo ter isso. Não está conseguindo. Cara, é triste. Eu até comentei uma outra vez, em alguns lugares, QG Tricolor aqui também, que o mês de dezembro era o mês talvez mais feliz do torcedor são paulino, porque tinha momentos de festas, o São Paulo geralmente disputava Mundial de Clubes, era campeão brasileiro, e era um mês de alegria, e você comprava DVD do clube, que foi do time, né, que foi campeão do brasileiro, comprava camiseta comemorativa, você já ficava maluco no final do ano para pegar o 13º, né, e ganhar um presente do São Paulo. Hoje você não está tendo mais esse prazer, cara. Conseguiram destruir tudo isso. Cara, muito triste, rapaziada. Mas enfim, tem algumas notícias aqui para vocês, notícias importantes, né, que estão acontecendo. Confesso que hoje o ânimo tá lá embaixo. Era para gravar esse vídeo até mais cedo. Eu fiquei aqui enrolando e tal, desanimado. Mas é a nossa obrigação, a gente precisa estar aqui trazendo informações para vocês. Então, cara, obrigado a todo mundo que apoia o canal, que assiste, é membro, tá sempre apoiando, manda o valeu demais também. Muito obrigado a cada um de vocês, valeu demais pelo carinho aí, tá, rapaziada? Mas tá difícil, cara. Tá difícil. Ultimamente tá bem complicado. Então sobe o likezão aí se possível, se inscreva no canal também e bora lá, começando com as buchas do dia de hoje
do São Paulo. Tem muita coisa aí, tá? Primeiramente, já vamos para a bomba logo aqui, né? Sobre o orçamento aí que foi votado hoje e vamos comentar que ele foi aprovado, tá? O orçamento do São Paulo. Tem alguns absurdos aí também no meio, tá? O Gabriel Sá levou essa matéria ontem à noite, 8 horas da noite, levou essa matéria do orçamento do São Paulo, que projeta 180 milhões em vendas de atletas em 26. Aqui as informações, né, que o São Paulo projeta encerrar o exercício de 26 com um superávit de 37 milhões e 900. Se você for olhar aqui, talvez isso não faz nem cócegas na dívida que o São Paulo tem hoje, né? Segundo a proposta de execução orçamentária que será submetida à apreciação interna. O planejamento financeiro prevê receitas totais de 931 milhões e 800 mil reais e despesas estimadas em 893 milhões e 800 mil reais, mantendo a estratégia de equilíbrio das contas fortemente atrelada ao desempenho esportivo e principalmente à venda de atletas e exploração de shows no Morumbi. A votação aconteceu no dia de hoje, aí já vou falar para vocês sobre isso, tá? No detalhamento das receitas, o orçamento aponta 121 milhões e 900 mil reais provenientes do estádio do Morumbi, englobando bilheteria, eventos e outras formas de exploração comercial. O clube social tem previsão de arrecadar 80 milhões, enquanto o marketing aparece como uma das principais fontes, com 237 milhões e 700 mil reais impulsionados por patrocínios, publicidade e contratos profissionais aí, tá? Então, eu acho até meio difícil o São Paulo atingir essa marca da forma que está hoje o nome do clube, a mancha que estão fazendo com o nosso clube, né? O futebol profissional segue como o principal pilar financeiro do clube, com previsão de 487 milhões em receitas. Dentro desse montante, 180 milhões e 600 mil estão atrelados diretamente à negociação de atletas, número que evidencia novamente a dependência do São Paulo em realizar vendas relevantes para sustentar o planejamento financeiro. O orçamento ainda inclui 525 mil em receitas de administração geral e 4 milhões e 200 milhões e 4 milhões e 200 mil em receitas financeiras. A informação das receitas previstas pelo São Paulo foi publicada pelo Anotações Tricolores e confirmada pelo UOL. Do lado das despesas, o clube projeta 787 milhões e 600 mil em gastos operacionais em 26. A administração geral concentra 15 milhões e 200 mil reais, enquanto a diretoria financeira e controladoria somam 4 milhões e 800. As diretorias jurídica e de compliance aparecem com 7 milhões e 200, a diretoria administrativa com 12 milhões e 100. Outras áreas também têm peso significativo no orçamento. A diretoria de infraestrutura tem previsão de 9 milhões e 900 mil em despesas, quase 10 milhões de reais. O estádio do Morumbi deve consumir 32 milhões e 700. E o social, 71 milhões e 200. Marketing aparece com 26 milhões e 900 e a diretoria de comunicação com 6 milhões e 100. O maior volume de gastos, mais uma vez, está concentrado no futebol profissional. A diretoria da área tem previsão de despesas de 542 milhões de reais, que englobam salários, premiações, logística e custos operacionais do elenco profissional. Já a base deve demandar 58 milhões e 900 ao longo do ano. Além das despesas operacionais, o São Paulo estima ainda 106 milhões e 200 em despesas financeiras relacionadas a juros, encargos e compromissos da dívida. A proposta deve gerar discussões políticas, né? Comentando aqui, né? E falando para vocês ontem, rapaziada, tem um detalhe importante também de ontem, né? Que estava acontecendo a reunião, né? Lá no conselho e tal, para aprovar as coisas. E nesse momento aconteceu o protesto de torcedores e também membros da torcida independente. E começaram a cantar ali cânticos contra a diretoria, né? Xingando todo mundo e tal. E chamaram a polícia e a reunião ela acabou que foi encerrada de forma precoce.
E tá todo mundo indignado com tudo que está acontecendo, as pessoas pedindo a saída de Douglas, da Mara Casares. O torcedor tá de saco cheio, essa é a realidade. E durante a reunião, informações que o negócio pegou muito lá dentro, teve uma treta lá, dirigentes é, falando cara a cara com o Casares. Cara, o negócio ontem, rapaziada, foi complicado. Olha só, o Alexandre Médicis, que foi um ex-diretor de futebol na gestão do Leco, ele foi um dos que mais atacou o Casares no momento ali da reunião, falando para ele renunciar, classificando isso, que ele é o pior presidente da história do São Paulo. E o Casares estava cabisbaixo ontem na reunião, estava para baixo, ficava sentado ali, quase não falava. E além dele também, o Temis Almeida, que é diretor administrativo do clube e coordenador do grupo Participação, chegou a bater boca com o líder da casa, logo à frente de Casares, que permaneceu sentado. Então, teve um bate-boca ali com o Otenhares também, tá? E o Casares ali na dele, né? Cabisbaixo, sem muita força, né? Digamos assim. Então, cara, o negócio foi muito. Falaram que foi bem feio, né? O Alexandre Médici foi um dos que mais atacou o Casares e estava indignado, falando alto lá, né? Então, o negócio ontem foi feio, daí chegou polícia lá para tentar eh, apaziguar as coisas com os torcedores, mas ontem foi um dia bastante difícil também do São Paulo, mas é muito por conta das pessoas que estão lá dentro que ocasionaram esse tipo de situação. E um detalhe também sobre essa questão do orçamento que foi aprovado, rapaziada. O que está indignando também o torcedor, sabe o que que é? É que para o social, para ter lá a festa junina, tava lá para aprovar cerca de 3,5 milhões de reais para a festa junina lá do social. Olha só que absurdo, tá? Isso tudo foi aprovado no dia de hoje. Teve aprovação, tá? O Gabriel Sá levou a informação atualizada que teve aprovação. Olha só a quantidade de votos que teve, ó. 112 votos que aprovaram e 107 votos que não aprovaram. Teve 4 abstenções e 31 conselheiros sequer participaram da reunião. Então teve 31 que não votaram. E é um negócio que simplesmente chega um e-mail para o conselheiro, ele clica no link e escolhe votar. A opção de votar, se ele aprova ou não. Só isso. E não votaram. Eu pergunto para vocês, o que esses conselheiros que não votaram estão fazendo lá? Essas pessoas estão fazendo lá? Isso que muitos deles são vitalícios. Então, para você ver que as coisas do São Paulo precisam mudar, cara, precisa acabar. Então, olha a diferença, rapaziada. A diferença é de 5 votos e quase não foi aprovado. Quase não foi aprovado. Quase. Talvez se essas pessoas que não votaram, poderia mudar essa aprovação aí do orçamento para 26. Então, essas pessoas que não votaram, elas prejudicaram o futuro da instituição. E sabe o que é legal? É que já temos os nomes dos conselheiros que votaram contra e os que votaram a favor ao orçamento de 26 do São Paulo, incluindo a festinha de 3,5 milhões que vai acontecer da festa junina do São Paulo lá no social. Com a ajuda do Ramone Ártico, que acabou publicando essa informação, rapaziada, até na tela para vocês, todos os nomes aí que votaram a favor, os que votaram contra e os que também acabaram não votando, tá? E tem alguns motivos importantes para trazer para vocês. Então pausa aí o vídeo para você conferir os nomes que eu vou passar agora para a próxima página. Aí na tela para vocês, a próxima página. Se você quiser, pausa o vídeo, porque eu não vou falar de todo mundo aqui, tá? Mas dá aquela pausada que você confere aí a lista completa para você ficar por dentro. Bom, o Marco Aurélio Cunha, que é um nome muito conhecido, ele não votou porque tem um motivo. Ele retornou agora, ele acabou de voltar para as atividades do clube, para votar a favor ou contra em todas as situações que vão acontecer no São Paulo. Então ele só vai poder participar daqui a 60 dias, que é o prazo que leva aí do seu retorno para o conselho no caso, tá? Então por isso que ele não votou, esse é o motivo. E na lista você vê que o Dedé, Douglas Schwartzman, Mara Casares, Leco, Júlio Casares, essa turma toda votaram a favor. E o detalhe
Nome do Dedé. Eu tinha esquecido de um detalhe importante que o Gabriel Sá levou informação lá no UOL sobre a polêmica de ontem, lá, a treta que aconteceu lá no Conselho. Olha o que diz a matéria do Gabriel Sá. Diretor do Clube Social Dedé, por outro lado, avaliou que o clube estava faltando com apoio aos dois diretores, Schwartzman e Mara. O diretor defendeu o engavetamento, entre aspas a palavra, da questão e foi contra a representação de ontem. Então, o Dedé, né, para quem não conhece o Dedé, dizem que ele é santista, aí já não sei, né, o pessoal fala bastante isso, né, até publiquei lá no X, estou postando bastante coisas por lá, se você não me segue, segue lá também. Então, esse aqui é o Dedé, só para mostrar para vocês aí o Dedé, quem que é o Dedé, o diretor do Social do São Paulo, ele pediu para engavetar. Não, mano, você tem que ficar do lado deles, mais ou menos assim, tem que apoiar, né? Olha só o absurdo, né? Tá a matéria lá no UOL, lá, depois vocês passam lá para conferir completinha, rapaziada. Esse é o São Paulo de hoje. E um outro nome importante, que é o do Vinícius Pinotti, pessoal, ele votou contra, tá? Meio que indicando que ele será da oposição e pode ser até candidato à presidência do São Paulo. E uma outra informação também, porque teve ali cerca de 20, 30 conselheiros, né, que não votaram, né? E o Ramon Ártico levou uma informação de que alguns conselheiros estão reclamando de não ter conseguido votar pela questão do sistema. Se for diagnosticado que houve fraude na votação, ela poderá ser judicializada. Estudos estão sendo feitos nesse momento aí, segundo o Ramon Ártico. Vamos aguardar o que vai dar aí, tá, rapaziada? Mas se tratando de São Paulo, né, o torcedor sempre fica com uma pulguinha atrás da orelha. E um nome bastante conhecido por todos nós é de Carlos Belmonte, ex-diretor de futebol do São Paulo, votou também a favor ao orçamento de 26 do São Paulo. Recentemente, o Belmonte, após sair do São Paulo, ele concedeu aí diversas lives, né, dando aula de gestão, o que deveria ser feito, o que não deveria ser feito, e na hora de votar, colocar em prática o que ele pensa, ele acaba sendo favorável a todas as ideias da gestão atual do São Paulo. É lamentável, gente. Então, para vocês verem, né, que o Belmonte saiu do São Paulo ali, da diretoria, mas depois ele começou a dar aula, a falar das coisas que deveriam ser feitas. E depois, na hora de votar, ele vota pensando nos caras. Cara, é absurdo tudo isso. E para piorar ainda mais essa situação toda, para você ver como que é o Conselho do São Paulo, segundo o portal Tricolor na Web, o conselheiro Milton Leite, que não é um narrador, tá? É uma pessoa aí, né? Eu acho que ele já tem uma certa idade. Ele está internado numa clínica com Alzheimer e voltou a prova para o orçamento de 26. Então, uma pessoa que está com Alzheimer votou a favor. Se você colocar na balança, ficaram ali mais ou menos 5 votos, né, de diferença, sendo 2 de pessoas que eram para estarem suspensas até então do São Paulo, que é a Mara Casares e o Douglas, mas por omissão do Oten Ares, eles foram permitidos a votarem, né, para o orçamento, talvez já sabendo qual que seria o voto dele, né? Então, para você ver, cara, como que o negócio no São Paulo é triste, cara. É triste, é muita nojeira, gente. E fica na cara de todo mundo essas coisas. É bizarro, é bizarro. Então, 2 votos de pessoas que não deveriam votar, mais uma pessoa com Alzheimer. Ainda faltando uma diferença de 2. Vamos tirar esses 3 que não deveriam talvez votarem, né? Ficaria uma diferença de 2 votos, sendo que tem 31 que não votaram e tem uma parte que está reclamando que não conseguiu votar. Mano, como que a gente consegue levar a sério tudo isso, gente? Como? É difícil, cara. Olha, o São Paulo, se não cair em 26, vai ser assim por milagre. E aproveitando um gancho aqui também para vocês, de uma informação que foi levada pelo Paulo Giacomelli. Não tem o FDIC, que é o fundo de investimento que o São Paulo abriu para pagar dívidas e tal. Olha que absurdo. Segundo o Paulo Giacomelli, ele falou o seguinte: o São Paulo tinha direito a 260 milhões via FDIC, mas após receber aproximadamente 150 milhões, teria destinado cerca de 30% para outros fins, e não a quitação de dívidas bancárias prevista no acordo. Então, São Paulo descumpriu até o FDIC. A gestão Casares
segundo o Paulo Giacomelli, descumpriu até o acordo do FIDIC. Diante disso, o repasse do valor restante teria sido congelado. Cara, esse Casares, ele precisa sair de lá urgente. Esse cara não pode continuar mais no São Paulo, mano. É um absurdo o que está acontecendo. É um absurdo. Daí hoje surgiu uma notícia que até o torcedor do São Paulo cria uma expectativa, né, de talvez dias melhores, que as coisas mudem e quem está fazendo coisa errada acabe pagando o preço aí, tá? De novo aqui o Gabriel Sá publicou lá no UOL um inquérito policial, São Paulo aí, ó. O Ministério Público pede a abertura de inquérito policial em caso de camarote. Eu não vou ler tudo para vocês, mas isso é muito importante e certamente foi visto que o negócio é mais grave do que as pessoas imaginam, tá? Aqui rapidinho, ó, em contato exclusivo com a reportagem do UOL, o promotor José Reinaldo Guimarães Carneiro, designado para a decisão e responsável pelo encaminhamento do caso à Polícia Civil, afirmou que os elementos reunidos até o momento justificam a abertura do inquérito. O Ministério Público viu indícios muito sérios de possível corrupção privada no esporte e também crime de coação no curso do processo por conta das ameaças divulgadas no áudio, condicionando uma pessoa a retirar uma ação que já ocorria normalmente do Poder Judiciário. No caso aqui, o Douglas, né, ali no áudio estava pedindo para a Adriana, né, pedindo para ela retirar o processo, que não podia, que estava errado, que ela sabe que não pode e tal. Então, tudo isso aqui está sendo levado para o inquérito. E mais, tá, rapaziada? Segundo a jornalista Priscila Senhorães, ela acabou informando também que o Ministério Público não vai somente investigar o Douglas Schwartzman, Mara Casares, mas vai também Júlio Casares e também o Márcio Carlomagno, porque eles são citados nos áudios. Eles são mencionados. Então, aparentemente, vão investigar tudo aí. Vamos acompanhar e ver o que vai dar toda essa história. O vídeo já está bastante longo, o pessoal às vezes reclama, né, que está falando muito, mas, cara, tem muita coisa, galera. Ultimamente está difícil fazer um vídeo de 10 minutos, está bem complicado. Mas vamos falar agora rapidinho do mercado da bola de São Paulo. Eu sei que não é muito interessante no momento, né? Não é o que a gente tem para focar no momento, mas são coisas que estão acontecendo no São Paulo. E o pessoal quer saber, tem uma parte que quer saber. Sobre o Ferrarese aí, tá tudo muito bem encaminhado que ele será novo jogador do Botafogo. Resta algumas definições ainda das negociações aí. É bem provável que nesse acordo envolvendo o Ferrarese deve ter a vinda do lateral direito Vitinho para o São Paulo, tá? A informação foi levada pela jornalista Jéssica Maldonado, que cobre o Botafogo. Ela disse que a tendência é que a transferência envolva atletas do elenco alvinegro. Os nomes e detalhes, porém, ainda não foram revelados, segundo a jornalista. Mas sabemos que no caso do Ferrarese deve ser o Vitinho, não deve ser mais o Pablo Maia. Mas isso também não muda a questão de negociações envolvendo o Rodriguinho e também o Pablo Maia. O Botafogo quer os dois jogadores, então podem ser envolvidos mais jogadores no negócio. O São Paulo ainda não desistiu do Marlon Freitas. Muitas pessoas colocam como impossível, como que não deve acontecer nada com o Marlon Freitas, mas não está totalmente descartado. O nome também que está sendo negociado com o São Paulo é o atacante argentino Tuco Correia, o Joaquim Correia. O jogador aí tem 31 anos de idade, tem até um imenso histórico de lesões que vai ao contrário do que o Crespo quer para o São Paulo, não bate muito. Ele ganha mais de R$ 1 milhão em salários. E o São Paulo, mesmo tendo a ajuda do Botafogo para dividir o pagamento, o São Paulo ainda ficaria com um valor alto para pagar o salário desse atleta. Então, eu não sei até que ponto está isso, mas pode ser que aconteça também o Tuco correr aí para ser reforço do São Paulo. Eu não contrataria, visto o imenso histórico de lesões musculares que ele tem aí, algumas lesões. Eu não contrataria esse jogador nem por empréstimo, nem nada do tipo, tá? Então, cara, o São Paulo quer o Savarino, quer o Marlon Freitas, quer também aí o Vitinho. São nomes que o São Paulo quer do Botafogo e também aí o Tuco Correia, que são os nomes aí que
estão no radar do São Paulo, que em algum momento pode até fechar as negociações, tá? O que foi fechado, negócio fechado e já sacramentado, até confirmado também pelo André Hernan e confirmado também aqui no canal, o São Paulo acertou a negociação com o River Plate, envolvendo o Gonzalo Tapia e também o jogador Enzo Dias. Então, os dois jogadores serão definitivos do São Paulo a partir de agora e o Galopo vai para o River Plate, fica lá também em definitivo. Resta ainda saber se o São Paulo ficará com algum percentual do Galopo. Ainda não sabemos essa parte do detalhe, mas o São Paulo está envolvendo o jogador nessa negociação, então mais ou menos 2 jogadores pelo Galopo e talvez o São Paulo ainda deve beliscar algum percentual de uma futura venda. Vamos aguardar para trazer mais detalhes para vocês também sobre essa situação, tá, rapaziada? Então, por enquanto é isso, né? É isso aí que está rolando de momento aí do São Paulo sobre o mercado da bola. Tem uma questão também que eu acabei esquecendo de falar, que os conselheiros deliberativos do São Paulo protocolaram um documento importante, fazendo alguns pedidos aí, ó, tá na tela para vocês. Tinha até esquecido de falar sobre isso. E olha só o que eles colocaram. Ao presidente do Conselho Deliberativo, representação pela expulsão do quadro associativo dos conselheiros Mara Sueli Soares de Melo Casares e Douglas Eleutério Schwartzman. Ao presidente de comissão disciplinar, representação pela expulsão do quadro associativo do associado e funcionário do clube Márcio Araújo Carlo Magno. Aguardamos a rápida apreciação por ambos os órgãos. Então, para vocês verem aí um documento também que está sendo protocolado pedindo a saída dessas pessoas do São Paulo. Se você quiser ler o restante, você pausa o vídeo e dá uma conferida, tá, pessoal? Cara, é muito triste tudo isso que está acontecendo no São Paulo, uma bagunça, desanima total o torcedor. E é isso. Qualquer mais informações, desculpa como que foi hoje o andamento do vídeo, mas eu tentei trazer o meu máximo para vocês, tá, rapaziada? Tá difícil, manos. Tamo junto aí. Um abraço e até a próxima. Valeu!